menino. Amém? Enquanto o herdeiro ele é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Amém, queridos? A Bíblia fala: se nós formos herdeiros, filhos de Deus, mas meninos no entendimento, meninos espiritualmente, nós não vamos diferenciar dos escravos. Amém? Mas quanto aqui conhece a verdade vos libertará, diga glória a Deus. Amém? Menino é um momento, é uma fase, mas Deus espera que eu e você viemos a crescer a cada dia. Toda obra de Deus, todo princípio cristão, ele é progressivo, ele é constante. Se eu não estou progredindo, logo estou regredindo. Não existe meio termo. Na vida espiritual, Deus espera que eu e você viemos a crescer em todo o tempo. A caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até o seu dia perfeito. Mas se o herdeiro, os filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. Nós recebemos uma herança por intermédio de Cristo. Amém? Nós fomos adotados, somos filhos de Deus. E Deus, ele deixou uma herança para os seus filhos. Mas se o herdeiro for menino no entendimento, for menino espiritualmente, se não há crescimento na sua vida, ele pode estar debaixo de bênção, de promessa, mas por não ter o entendimento correto, ele não se difere do escravo, aquele que está lá fora sem Jesus, aquele que está no tempo da ignorância, aquele que está escravizado em tantas coisas, mas por causa de ele não ter um entendimento, uma maturidade, ele não se difere de um escravo. Amém? Então fecha teus olhos, mas antes coloque a mão na sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia, é a palavra de Deus. Ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso e para onde vou. Esta é a maravilhosa, indescritível palavra de Deus. Por ela sou abençoado, curado, próspero, liberto, salvo, no nome de Jesus. Se você crê, querido, dê a melhor salva de palmas ao Senhor, glorifica a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, palavra de Deus, Jesus é a palavra, amém? Você pode sentar, deixa o pastor orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, Pai, que a Tua palavra possa produzir os frutos daquilo que ela está sendo enviada. Senhor, não desejamos somente ter um conhecimento intelectual, não queremos nessa noite mais simplesmente um conhecimento, mas queremos que a nossa vida venha a ser transformada por essa verdade, que o Teu Espírito possa encontrar liberdade em nosso meio, para que possamos nesse próximo ano, Senhor, que está tão perto, possamos alcançar outros níveis, Senhor, em nossa jornada espiritual. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, tira os agravos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que possamos ter sensibilidade de receber a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado essa noite para nós, Senhor. E assim nós oramos, Espírito Santo, toma a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de entendimento, Deus. No nome poderoso de Jesus nós oramos, porque somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, e todos quanto crêem digam amém, amém e amém. Queridos amados, Paulo fala aqui uma verdade tremenda, que é possível uma pessoa estar debaixo de herança, de promessa, ter bênçãos de Deus sobre a vida dela, mas ao mesmo tempo ela não consegue desfrutar, porque é menino no entendimento, porque é menino espiritual, e por ser menino não se difere daquele que é escravo, que está vivendo no tempo da ignorância sem Cristo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem o esclarecimento ainda da verdade de Deus, a Bíblia me diz que esse menino, esse herdeiro que ainda não tem o entendimento correto, não se posiciona segundo a palavra de Deus, ele pode ter uma herança, ele pode ser dono de tudo, mas nada ele desfruta
porque não tem um entendimento, uma maturidade. Quanto entende que a igreja, ela nos aperfeiçoa em nome de Jesus? Estamos aqui porque precisamos crescer a cada dia. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala em algumas passagens, como no livro de Coríntios, ele diz à igreja, né, que por meio de Cristo nós triunfaremos sobre todas as coisas. Paulo vai falar em Romanos 8:37, que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 13, que nós devemos crescer na estatura de Cristo, avarão perfuseu. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é museu, então não viva de passado. Amém, querido? Porque Deus é Deus de coisas novas. Aleluia! E o apóstolo Paulo, sabedor disso, sabendo que por meio de Cristo nós somos mais que vencedores, que por Ele triunfaremos sobre todas as coisas, que nós devemos crescer a cada dia até na estatura de varão perfeito. Nosso referencial é Jesus, conhecimento de Deus, na unidade da fé. Paulo fala algo tremendo aqui que eu quero compartilhar. E aqui em Filipenses 3, versículo 13, 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, Paulo fala dele, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, diga comigo, passado, e avançando para as que estão diante de mim, futuro, diga comigo, futuro, prossigo para o alvo, presente. Amém? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo expressa aqui, querido, e acho interessante, tivemos conversando isso, não me lembro, acho que foi na quarta-feira na rádio, a pastora estava falando algo do apóstolo Paulo, e é uma grande verdade. Ele fala exatamente nesse momento que estava preso. A carta aos Filipenses foi escrita em uma carta de prisão, e Paulo, um homem que foi um desbravador do evangelho, um dos maiores pregadores, o homem que escreveu a maior parte das cartas do Antigo Testamento. Paulo era um homem que foi perseguidor dos cristãos. Quando você olha para a história, no livro de Atos, você vê Paulo respirando ameaças de morte para perseguir os cristãos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Paulo tinha a carta branca dos sumos sacerdotes para prender e fazer o que bem entendia. A Bíblia me diz que o próprio Paulo participou do apedrejamento do Estevão, ele estava presente, que foi o primeiro mártir da fé, Estevão, perseguido por amor de Cristo, perseguido por causa da pregação do Evangelho. Estevão foi morto através de apedrejamento, e naquele momento Paulo estava presente. Então, quando eu olho para essa situação aqui, eu tenho certeza que Paulo não tinha nada para se gloriar do seu passado, não somente antes de Cristo, mas também alguns momentos que ele passou também de tanta dificuldade para pregar o Evangelho, porque de perseguidor, que ele perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido por amor de Jesus. E quando você olha a trajetória, Paulo após o caminho de Damasco, em Atos 9, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o próprio Senhor fala a Ananias dizendo: esse é um vaso que eu escolhi, e ele vai padecer muito por causa do meu nome. E Paulo começa a sua trajetória, a sua vida missionária, o ministério apostólico, e você vê o apóstolo Paulo, irmão, sendo injustiçado. Paulo foi apedrejado quase à morte, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo sofreu açoites. E nesse momento eu fico imaginando Paulo fazendo essa declaração em prisão, preso por causa do Evangelho, encorajando outros que estavam lá fora. Porque aqueles que estavam lá fora, muitos não estavam presos em jaulas fisicamente, mas presos talvez em muitas coisas, em medos. Muitas vezes medos de serem perseguidos, injustiçados, por causa do seu posicionamento como cristão. E Paulo, ele fala uma coisa interessante: olha, uma coisa eu faço. Quantos aqui, queridos, acreditam e desejam viver
o reino de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Paulo aqui, para mim, ele está ensinando como é que é o estilo de vida do reino de Deus. Paulo, ele diz, um posicionamento, diga comigo, eu faço. Existe coisa que só você pode fazer. Ninguém pode tomar esse posicionamento a não ser você. De quê? De esquecer das coisas que para trás ficam. Aleluia! Quantas coisas talvez viam na mente de Paulo, tentando o condenar, a respeito da morte do primeiro mártir da fé, que foi Estevão. Quantas coisas Paulo fez que não gostaria de se lembrar. Situações também que fizeram com ele, mesmo já na presença de Deus. Ele fala, uma coisa eu faço, é um posicionamento, é uma decisão. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, passado, eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim. A visão de Paulo, querido, estava no futuro e não no passado. Porque o passado, meu irmão, passou. Você não pode mais mudar o seu passado. Quantas pessoas estão presas no seu passado? Quantas pessoas eu vejo falando, meu Deus, o meu passado foi assim, né? É o passado que ela se sente culpada, é o passado que ela traz um ressentimento na sua alma, é um passado que gera rancor, dor, sofrimento, angústia. Quantas pessoas ficam alimentando coisas que aconteceram lá atrás e não se desprende. Querido, se você não se libertar do teu passado, você nunca vai viver um futuro brilhante com Deus. Paulo tomou uma decisão, eu não vou me permitir ser escravizado por esse passado. Quando você olha para Isaías, uma passagem interessante, Isaías 43, 18 e 19 diz, no Antigo Testamento, isso é algo que não era novo no Novo Testamento, mas era algo que também lá na Antiga Lei, o próprio Deus falando para o ministério de Isaías diz, esqueça o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Na versão NVI. Em outra versão João Ferreira de Almeida vai dizer, não lembreis do passado, não considere as coisas antigas, eis que o Senhor faz coisa nova. Querido, não tem como você viver o novo se você não se desprender do passado. Quantas pessoas estão talvez pensando em viver o melhor, conhece a palavra de Deus, ela está na expectativa de viver o novo de Deus, mas não estão conseguindo desfrutar, porque é menino no entendimento, porque ela tem que entender que ela tem que se desprender desse passado, para viver o novo de Deus. Quantas pessoas estão presas em tantas coisas, de sabores, amargura, ressentimento, situações que aconteceu lá atrás, que talvez você mesmo se culpa, situações que aconteceu que você talvez promoveu ou que alguém fez em relação a você, e as pessoas elas vão armazenando isso cada vez mais, e ela impede de viver o melhor de Deus, porque ela está presa num passado, enquanto Deus ele fala, esqueçam o que se foi. Aleluia. Quando você fica lembrando algo ruim, negativo na sua vida, algo que aconteceu, querido, seja 1 hora atrás, seja 30 anos atrás, aquela mesma dor, aquele mesmo sofrimento você vai sentir. Então você abandonar o passado que te traz dor, sofrimento, esqueça. Não fica alimentando coisas antigas. A Bíblia fala, eis que o Senhor faz coisa nova. Deus tem o novo para você, mas para você ver o novo, você tem que abandonar o velho. Aleluia. As velhas antigas maneiras de viver. Quantas pessoas hoje estão na caminhada que precisam mudar, crescer espiritualmente, mas estão presas no passado. Quando você olha para a história de Israel, você vê um povo que começa a caminhar e desfrutar das experiências com Deus.
Deus alimenta com maná do céu, Deus faz o mar vermelho se abrir. Mas naquele meio tempo o povo, por não crescer, por não se desenvolver, mas não conhecer a Deus, começa a murmurar. Começa a vir uns queixumes quando se apresenta as dificuldades. O povo começa a lembrar do Egito e ter a saudade dos melões, dos figos, dos peixes. Quantas pessoas? Pastor, mas isso aconteceu no Antigo Testamento? Não, isso acontece na igreja atual. Quantas pessoas se converteram, se batizaram, mas às vezes vem um saudosismo do Egito, do mundo, porque às vezes não está firme na fé, ela não prossegue, ela está presa no passado, e esse passado tem que ser deletado da sua vida, querido, porque Deus tem coisas novas para nós, Deus tem coisas grandes para fazer em nossa vida. Mas se você viver preso no passado, se você continua aliançado no passado, não tem como Deus operar o novo na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Isaías 43, 18, 19 diz: então esqueça, não viva no passado. Eis que o Senhor está fazendo coisas novas, está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, Deus vai abrir rios no deserto. Para aqueles que deixam o passado, serão supridos pelo Senhor. O rio de Deus, as águas vivas, representa o Espírito Santo atuando em nossa vida. Deus tem muito mais além a fazer do que pedimos ou pensamos. Deus tem infinitamente mais, mas eu preciso me desvencilhar do passado negativo. Queridos, quantas pessoas sofrendo autocomiseração, autopiedade, quantas pessoas por remoer o passado na sua vida. Quando eu lembro uma passagem que também fala que o próprio Senhor Jesus faz uma comparação dos odres, né? Odres novos e odres velhos. E a palavra de Deus vai me dizer que não se deita vinho novo em odres velhos, mas se deita vinho novo em odres novos. O que significa isso? O vinho é um material fermentado. Os odres eram um material que era feito de peles de animais, como a bolsa, e era costurado. Então quando você pegava um vinho novo que era muito fermentado e deitava no odre velho, ele se rompia, porque o odre era velho. Então ele diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, mas em odres novos. O que significa isso? Querido, quantos aqui são nova criatura? Diga glória a Deus. O odre velho significa a velha natureza, a velha criatura. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Você é uma nova criatura. Você tem que despojar da velha criatura para receber o vinho que representa as boas novas do Senhor, a alegria, a boa notícia. Se eu continuar com a velha natureza, tudo que eu recebo vai se esvair. Mas se você é uma nova criatura, eu sou de Jesus, eu agora quero avançar, eu quero crescer, eu quero prosseguir, o meu alvo é Cristo. Você é um odre novo e você vai reter todo o vinho de Deus sobre a sua vida. E o vinho representa alegria, sucesso, a sua vitória. Mas eu preciso me desvencilhar do passado. Eis que o Senhor fez coisas novas. Algo interessante, que além de odre, a Bíblia me compara, eu e você, como um vaso. Quantos aqui são vasos de Deus? Você entende que vaso é um recipiente? Quantos entendem? Vaso é um recipiente. Me explica isso. Como é que podemos ser um vaso? Se tem um 10% dentro desse vaso, somente culpa, 20% ressentimento, 30% angústia, 40% só mágoa. Como posso eu ser um vaso de Deus, um recipiente, estar cheio dessas coisas? Culpa, ressentimento, mágoa. Como é que eu posso viver o novo de Deus? Eu preciso me esvaziar primeiro para receber o novo do Senhor. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia me diz que o Espírito Santo, ele opera aonde há liberdade.
A decisão se desvencilhar dessas coisas não é de Deus. Ele te deu um princípio, Ele te deu uma direção. Quem tem que se desvencilhar, quem tem que tomar a decisão, o posicionamento, diz Paulo: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguindo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Paulo passou o que passou, ele diz: ainda não alcancei. Passou por inúmeras situações, abriu igrejas, pregou o evangelho, conquistou quase a Ásia toda através da pregação. Mas ele fala: eu não acabei, ainda tem uma caminhada, tem um alvo, eu deixo tudo para trás, aleluia, mas eu prossigo para o propósito de Deus em minha vida, aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala assim: eu sou um vaso, eu sou um recipiente. A física diz que 2 corpos não podem habitar no mesmo lugar no espaço. Se a minha vida eu só absorvo mágoa, ressentimento, culpa, ódio, frustração, autopiedade, autocomiseração, não tem como o Espírito Santo operar. A Bíblia me diz uma coisa interessante, uma das passagens do Sermão do Monte, Jesus ensinando os seus discípulos, ele fala uma coisa muito legal. E aqui diz, Mateus 5:8, diga comigo: bem-aventurado. Catuca teu irmão como profeta de Deus, fala assim: meu irmão, você é um bem-aventurado. Profetiza sobre a vida dele: você é um bem-sucedido. Aleluia, aleluia, bem-sucedido. Deus tem isso para mim e para você. Bem-aventurados. Deus quer que seus filhos sejam bem-sucedido, e não é uma só vez. Vai lá para o Sermão da Montanha, do 5 em diante: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Mas esse bem-aventurado tem um posicionamento. Bem-aventurado, Mateus 5:8, na versão Almeida, diz: os limpos de coração, porque eles verão. Aleluia. Fala para o teu irmão: limpa teu coração, meu irmão. Limpa. Essa palavra limpar no original significa purificar. Essa palavra limpo significa drenar. Amém? E quando você fala de limpar e drenar, isso nos remete a um objeto cirúrgico que é usado em meia cirurgia, chamado catéter. Já viu catéter? Você bota o catéterzinho quando você faz uma cirurgia, e aquelas impurezas, elas têm que sair. Os médicos não ficam impressionados com as impurezas, porque elas são reais, elas existem. O problema não é elas existirem, o problema é de que maneira vai ser tratada. O problema é que elas não podem contaminar todo o organismo de um corpo, senão pode virar uma infecção generalizada como a sepsemia. Então precisa ser drenado, precisa ser retirado. O médico não tem problema de diagnosticar que aquilo ali é um problema. O problema e o propósito, o objetivo dele é tirar aquilo do corpo. Da mesma forma é a nossa vida. Os limpos de coração, nós temos que drenar tudo aquilo que impede a nossa jornada, tudo aquilo que impede o nosso crescimento, tudo aquilo que impede eu e você a ser um bem-aventurado na presença do Senhor, tudo aquilo que impede eu viver eu como um filho, como herdeiro da promessa. Porque quando nós temos o entendimento, querido, quando você cresce nisso, o teu espírito é iluminado, você não vai dar mais ocasião, seja as injúrias, seja as humilhações, seja uma injustiça. Pastor, mas isso não acontece? Acontece, as impurezas são reais, mas o problema não é a existência dela, é de que maneira eu vou tratar com ela. Você, querido, tem a autoridade de permitir ou não que essa impureza entre na sua vida. Drena tudo isso, purifica, porque a Bíblia me diz que aquele que purifica, esses verão a Deus. Você vai ver Deus na sua família, você vai ver Deus no seu crescimento espiritual, você vai ver Deus atuando em todas as áreas, porque um dia você se despojou dessas impurezas. Quantas pessoas eu conheço como pastor, querido, que não decolam na sua vida espiritual, estão às vezes oprimidas com tantas coisas, por causa de um passado, por causa de uma negatividade.
Fala para o teu irmão, não desenterre o seu passado. Deixa ele enterrado. Fala para ele agora assim, aprenda com o maior mestre, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando está no seu último momento de vida, na cruz do Calvário, Jesus naquele momento, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele se despoja dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Antes de ele deixar a terra para o céu, ele se purificou, ele drenou, ele se limpou para ir para a glória de Deus. Da mesma forma, a nossa vida. Você tem se purificado disso? Ou você tem carregado uma bagagem negativa que até você não consegue suportar? Quantas pessoas estão oprimidas por bagagem negativa? Catuca teu irmão, fala com ele, meu irmão, você não é o caminhão de lixo. Já viu o caminhão de lixo? Ele vai passando aqui a quarta e sexta. Ele passa aqui, vai pegando os pacotinhos e vai botando, e vai botando, e aquilo vai acumulando, vai acumulando. Meu irmão, você não é uma lixeira, você é um vaso, você é ungido, você está sendo aperfeiçoado para viver o melhor de Deus na sua vida. Diga não ao passado e vá, prossiga para o alvo, em nome de Jesus, aleluia. Então a gente tem que se purificar. Esse trabalho de drenar, essa decisão é nossa. Uma coisa eu faço, é você que tem que fazer. Pastor, eu estou com problema, estou assim, estou assado, estou sentindo isso, a minha mente está assim, o meu pensamento é esse. Meu irmão, não seja escravo. Não seja escravo desse passado. Não permita que a sua alma, suas emoções, seus sentimentos e pensamentos sejam escravizados. Quantas pessoas estão escravizadas lá no passado? Talvez foi o noivado que foi frustrado, o namoro que não deu certo, não deu certo, e agora eu fico pensando, poderia ter dado certo, se eu tivesse feito de outra maneira, aquele trabalho, era uma benção aquele trabalho deu tudo errado também, eu nunca mais vou ter um trabalho como aquele. Meu irmão, não menospreze o poder de Deus. Se você está preso no passado, você não vai enxergar o futuro. Se você está preso no passado, você está impedindo o teu futuro. O futuro de Deus, o melhor de Deus está por vir. Você pode dar uma glória a Deus por isso, em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 6, eu gosto dessa passagem, muitas pessoas às vezes não se atendem, mas antes de falar Mateus 6, eu lembrei aqui de um testemunho contado por um pastor, uma coisa muito forte. E o pastor lhe falando de uma mulher que ela teve um relacionamento, e esse relacionamento lá não deu certo, mas nesse relacionamento ela teve um fruto, um filho, e o jovem cresceu, e ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, e naquele momento ele teve uma briga, não sei se era um colega, sabe como é que é, não sei, o colega não faz isso, mas às vezes até acontece, que eu já vi casos assim, teve uma discussão tão feia com outro jovem, e ali, o mais novo, de 16 anos, que começou a brigar com o filho dela, que tinha 20 anos, matou o filho dela. Aquele jovem acabou sua vida com 20 anos de idade. Aquela mulher, ela foi tomada de uma ira, de uma raiva. E diante do tribunal, ela pedia a condenação daquele jovem de 16 anos. Ela queria ver ele morto. Pois seu único filho que ela amava morreu. A sua vida foi ceifada. Uma barbaridade aconteceu. A história diz que durante 10 anos se passaram. Aquela mulher ficou em reclusão, ficou em depressão, ficou oprimida. Mas quando passou os 10 anos, ela tomou uma decisão: eu preciso perdoar. Ela estava vendo que aquele ódio estava consumindo ela todos os dias. Não havia paz, não havia mais alegria, não havia mais prazer na vida. E ela tomou uma decisão: eu vou perdoar esse jovem. Eu vou nesse presídio, eu vou ter um encontro com ele. E ela tentou ali ter um contato, foi na penitenciária, mas só que aquele jovem não queria vê-la. E ela tentou uma vez, ela tentou a segunda, a terceira. E no momento ele decidiu recebê-la. E naquele momento ali ela tem um encontro com ele. Ela olha para ele
ele olha para ela, e naquele momento ali os dois choram e se abraçam. E o que me impactou nesse testemunho, que ela disse o seguinte, que no momento que ela abraçava, ela sentia todo aquele mal saindo dentro dela. Aquele mal saía dentro do coração, da sua alma. Toda a amargura, o ressentimento, toda a angústia, toda a dor. Ela falou que aquilo foi saindo e foi tomado depois por uma compaixão, que ela não conseguiu nem ficar de pé. E abraçou aquele jovem, e ela perdoou, se perdoaram. E depois de 7 anos, quando aquele jovem saiu da cadeia, ele não tinha lugar para morar. Ela conseguiu uma casa no vizinho dela. E eles começaram um novo ministério. Pessoas que sofreram violência na sua vida. Ministério Morte para a Vida. Eles começaram a ministrar para outras pessoas que passaram problemas como esse. Deus transformou a maldição em bênção. Essa mulher, ela poderia ficar a vida inteira reclamando, se condenando, se culpando, desejando o mal ao outro. Querido, quanto mais você faz isso, mais contaminado você fica. Quem fica mal é você. Todas essas toxinas, toda essa contaminação, você tem que decidir para viver o novo de Deus. Nós estamos daqui a pouco rompendo o nosso ano. Aproveite esse momento para enterrar todo o passado, todos os dissabores, tudo aquilo que tem roubado a visão de Deus na sua vida, tudo aquilo que impede o teu crescimento espiritual, tudo aquilo que tem impedido de você sentir até mesmo a presença do Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia! Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou avançando e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Aleluia! Paulo poderia se condenar a vida inteira por participar do apedrejamento de Estevão, mas ele decidiu a se perdoar, porque um dia recebeu o perdão de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso em nome de Jesus? Fala para o teu irmão, livre-se da culpa. Eu conheci muitas pessoas também na caminhada, querido, entenda bem, que às vezes erraram com Deus e pecaram. E essas pessoas, às vezes, ela vive presa numa culpa que não se perdoa. Mas o livro de Miqueias, capítulo 7, 19, a palavra do Senhor fala: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do... Se o próprio Deus lança os nossos pecados na profundeza no mar, por que você continua pescando ele, o teu passado? Quantas pessoas que fizeram coisas no passado e hoje na presença de Deus não conseguem se perdoar? Querido, eu quero dizer uma coisa: se você não recebe o perdão de Deus, se você não entende isso, que por mais que você caiu, falhou, se arrependa, que é metanoia, mudança de atitude, comportamento e posicionamento. Quando há um verdadeiro arrependimento, ao lado tem o perdão de Deus, porque a vontade dele é te perdoar. Quantas pessoas estão escravizadas na culpa? Eu não me perdoo porque que eu fiz muito grave. Mas se você se arrependeu, receba o perdão. Se você não recebe perdão, você é soberbo. Você está se colocando acima de Deus. Se Deus ele tem um perdão para nós, eu me arrependo, eu me aproprio do perdão do Senhor, porque este mal, este pecado, seja o que for, ele já lançou nas profundezas no mar. Fala para o teu irmão, quebra a tua vara de pescar, meu irmão. Para de pescar novamente o teu passado. Querido, entenda bem isso. Pastor, mas eu não mereço, pastor, eu não mereço isso. Você entende o que é misericórdia? A palavra do Senhor fala: o herdeiro não desfruta porque é menino. Misericórdia, querido, é aquilo que eu merecia receber de Deus, mas ele não me deu. Eu merecia ser condenado, merecia ser morto, merecia estar distanciado da presença, eu merecia ser castigado por tudo de errado que eu cometi na minha vida,
Mas ele me amou de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Misericórdia é aquilo que eu merecia, mas Deus não me deu. E graça é aquilo que eu não merecia, mas Deus, não é isso? Graça, eu não merecia, mas Ele me deu. Ele me deu o quê? Me deu a sua paternidade, me deu o seu amor, me deu a identidade de filho, de herdeiro, me deu as suas promessas, me deu o seu Espírito para habitar dentro de mim, me deu o seu perdão, a salvação na minha alma. Eu não merecia, mas Ele me deu por graça. Aleluia. E quando você começa a entender, você deixa a culpa para o passado, deixa ele enterrado e não o desenterre mais, em nome de Jesus. Eu prossigo para o alvo, para aquele que está diante de mim, o meu prêmio, Jesus Cristo. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Agora eu quero falar uma coisa com você, querido. Diga comigo: não se prenda no passado ruim e nem o bom. Pastor, mas espera aí, é isso que a Bíblia ensina. Eu estou falando de prisão. Pastor, é pecado você lembrar de alguma coisa, trazer em memória? Não, tanto é que o versículo está aí, Lamentações 3:21. Quero trazer em memória aquilo que me traz. Diga comigo: quero trazer em memória aquilo que me traz. Deus, Ele quer que você só lembre do passado somente para te gerar esperança. Só para isso. Você pensar no passado e ficar remoendo no passado, lembrar, só para te trazer esperança. Que isso? Quando você teve uma experiência no passado que te marcou, você vai lembrar daquela experiência quando você está encarando uma nova. Quando você está enfrentando um gigante, seja uma muralha, você vai trazer em memória aquilo que Deus fez lá e vai entender: o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente será. Ele não mudou. Então você vai trazer em memória para te encorajar, para te levantar, para você subir em outro nível, para você avançar, para você conquistar. Trazer em memória somente aquilo que me traz esperança. Deus não quer que você nem seja escravizado pelo bom. Pastor, tem pessoas que são escravizadas pelo bom? Sim, e eu conheci algumas delas. Eu conheci um rapaz, não lembro mais o nome dele, mas era morador de rua, daqui de Olaria. Ele foi um jogador excelente, profissional. Ele jogava bola, jogou com muito destaque no futebol. Ele não conseguiu se desprender do passado, só falava de futebol, só falava da época que tinha fama, tinha conhecimento, tinha dinheiro, ao ponto de ele se aprisionar, que não vivia nem mais o presente e nem o futuro. Passou a ser um morador de rua, alcoólatra, e a sua vida foi ceifada. Eu conheci um rapaz chamado Davi. E Davi começou a caminhar conosco muito tempo atrás, no início da congregação. Davi, ele foi um grande músico profissional. Quem conhece os antigos aqui, aquelas bandas, os The Fevers, né? Tinha outras bandas da época aí, os dos anos 70, isso? É 70? Não sei se é 80, 70. Davi era um profissional, um baita músico. Mas da mesma forma, acabou a sua carreira, começou a entrar na bebida, no alcoolismo. Ele só falava do passado. Que no passado era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu falei: cara, o passado passou, você tem uma novidade de vida com Cristo. Olhe para Jesus. Ele era escravo de uma situação. Então as coisas boas em algumas situações também nos escravizam. Como eu falei do trabalho, tem pessoas que talvez teve um trabalho que ganhava muito bem e hoje talvez não está ganhando a mesma coisa. E essa pessoa fica dizendo: meu Deus, aquele trabalho nunca mais eu vou ter. Você já está declarando a tua derrota. Passou, querido, acabou. Eis que o Senhor fará uma coisa nova na sua vida. Se uma porta fechou, Ele vai abrir outra em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. O passado passou, ele não volta mais. E a minha intenção é que o Espírito Santo possa trazer cura para você em nome de Jesus. Se em algumas áreas da sua vida você ainda não consegue te desvencilhar, seja no ressentimento, na culpa, seja na emoção, no pensamento,
no emocional, seja na área que for. Deus tem coisas novas para a sua igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não devo ficar escravizado nem por coisas boas, porque a palavra do Senhor em Eclesiastes 7:10 me diz: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Aquele velho tempo, o povo de Israel, com saudade dos melões, dos figos, dos peixes. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Aleluia. Fala para o teu irmão, não fique estacionado, nem paralisado, não fica na inércia, não fique apático. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas novas. Deixando as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim. As coisas boas aconteceram. Como é que Deus trata isso? Pastor, aquele milagre, Deus me usava, pastor, no ministério era uma bênção. Tu vai viver de passado, Deus quer te usar hoje. Aleluia, glória a Deus por tudo quanto Ele fez. Mas Ele fala que tem infinitamente mais a fazer do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu tenho que olhar para frente. Sabe como é que Deus faz? Observe isso aqui, gente. Observe isso. 2 Reis 4, 1:4. Observe isso aqui. A passagem de Eliseu. Deus usou esse profeta, ele operou um grande milagre na vida de uma viúva, onde o seu marido participava da escola de profetas que Eliseu tinha, servia Eliseu, e esse homem morreu. Os credores bateram na porta dessa mulher e falaram: olha, se você não pagar a dívida do seu marido, você vai ser vendido, seus filhos como escravo, para quitação da dívida, porque era costume daquela época. Aquela mulher, ela foi em busca de uma provisão. E o texto diz em 2 Reis 4, 1:4 diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, de Eliseu, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse o profeta Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas e a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha, diga comigo, e vá separando as que você for enchendo. Olha para mim. Ela pegava uma vasilha, várias vasilhas, cada vez mais, ela botava a vasilha, Deus enchia e fala: agora pega essa que está cheinha, o milagre, bota para de trás, porque eu tenho outro para operar na sua vida. Vai enchendo, pega o milagre, bota para trás, porque eu prossigo para o alvo, eu estou na direção de Jesus. Não viva de milagres passados, querido. Deus tem coisas novas. O que Deus está me ensinando: olha, eu quero operar na sua vida, mas você não vai ver de passado. Eu tenho um milagre hoje para você, eu tenho um amanhã para você, e tenho um depois para você. Vai enchendo, vai dando glória, coloca para trás, e eu vou enchendo. O azeite só vai parar quando o vaso acabar. Aleluia. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. Você pode dar glória a Deus? Queridos, mais um ano estamos completando. Mais um ano de vitórias. Mais um ano que passamos com muitas dificuldades. Tivemos problemas. Na igreja a gente viu muita coisa, desde os anos que saímos lá da congregação, não é isso? Muita dificuldade, muita luta, oração, fé, muito esforço, dedicação, mas muito mover, provisão, experiências com Deus. Já vi muitas coisas, pessoas curadas, milagres, sinais e maravilhas, profecias, revelações, sinais. Mas Deus tem mais.
porque há um tempo determinado para todas as coisas. E eu tenho que discernir o tempo. Eu não posso ficar preso no tempo. Fala para o teu irmão, a vida segue. Você pode dar glória a Deus por isso? Eclesiastes 3:1-4 diz: porque tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo. Diga assim, há um propósito. Eu já vivi propósito num tempo atrás. Agora nós estamos vivendo um novo propósito. Deus quer levar você para outro nível. Certa vez eu aprendi com o pastor Manuel falando. Quem conhece o pastor Manuel, a Igreja Batista Nova Jerusalém de Sampaio, o meu pai na fé, meu pai espiritual, pessoa que ama, tem um respeito e grande admiração por aquele grande líder espiritual, homem de Deus. Pastor Manuel, certa vez que, quando começou a obra, era com muita dificuldade, e naquele tempo, para fazer evangelismo, botava um bumbo, sabe aqueles bumbos? Para chamar a atenção das pessoas para evangelizar, e pum, 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 na praça, pum, 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 as pessoas em seguida pregando a palavra de Deus. Aquilo foi um tempo. Você não vê pastor Manuel mais na praça. Deus colocou ele em outro nível. Existem outros agora para fazer o que ele fazia. Você tem que discernir o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se o tempo era para chorar, chora. Mas vai chegar o tempo de sorrir. Se o tempo é para plantar, plante. Mas você vai colher em nome de Jesus. A Bíblia diz, há um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, há um tempo de nascer, aleluia. Quantos aqui já é nascidos de Deus, diga glória a Deus. Mas há tempo de crescer. Paulo diz, quando era menino, falava com o menino, mas deixei as coisas de menino, agora me tornei um homem de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Só viva o teu tempo, porque o tempo é temporal, é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas amanhã vem a alegria do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pela sua fé. Eis que o Senhor fará coisas novas. Quantas coisas Deus já fez aqui até hoje, né, filha? Se você me perguntasse algum tempo atrás, quando eu estava estudando num seminário, se você fizesse uma entrevista e perguntasse, vem cá, como me perguntaram, qual o nome daquela mulher, não sei o que, do Vale, uma loura, Eliane do Vale, fazendo uma reportagem para um programa que ela tinha na televisão. Ela escolheu algumas pessoas para fazer entrevista e caiu. E ela chegou para mim, e aí? Você está estudando, está fazendo aqui bacharel em teologia? Eu falei, sim. Ela disse, mas por que? Você pretende ser pastor? Eu falei assim, não. Eu gosto da palavra porque eu gosto de ter o entendimento correto. Como um servo de Deus. Eu, sinceramente, não estava fazendo teologia para ser pastor. A minha mentalidade iria, no máximo, para ser um professor de escola bíblica. Mas aquele tempo passou. E se você está seguindo a direção do Espírito, Ele vai te conduzir para onde Ele quer. Aquele tempo de bacharel passou. Tem outro tempo agora, nos capacitar mais ainda, crescimento. O teu tempo do primeiro ano, teu colégio acabou, você está indo para o segundo. O teu segundo acabou, está indo para a faculdade. Aquele tempo passou. É sua vida profissional, mas não queime etapa. Viva o tempo. Mas só não viva de passado, porque você não é museu. Vive esse tempo, Senhor, eu quero, o meu foco, o meu alvo é o Senhor. Eu tenho a direção de Deus sobre a minha vida. E Paulo sabia o que fazia. Paulo não corria, ele não prosseguia como coisa incerta. Ele sabia para onde está indo. Catuca o teu irmão, você sabe para onde você está indo? Aleluia! Deus respeita o tempo, irmão. Há um tempo de chorar, um tempo de rir. Moisés era morto, Josué se lamentou, chorou. Um grande líder, seu amigo, morreu. Uma grande responsabilidade agora. Josué, você agora vai conduzir meu povo à terra da promessa.
Deus ali respeitou o tempo de luto de Josué, mas disse: Josué, Moisés é morto, levanta, se esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Você perdeu alguma coisa no passado, alguém, dói, meu irmão, é uma luta. Mas não adianta você passar o resto da temporada nesse sofrimento. Você precisa tomar uma decisão. Eu agora vou olhar para Jesus. Aquilo aconteceu, eu não vou me escravizar mais por aquilo, só vou trazer em memória aquilo que me traz esperança. O meu alvo é Cristo. Josué foi um dos maiores conquistadores da história, porque ele teve que deixar algo para trás e tomar posse daquilo que Deus queria cumprir na sua vida. Da mesma forma é a nossa vida. Tem coisas que passaram e não vão voltar mais. Tem coisas que aconteceu, talvez você desejasse mudar, você não consegue. Mas você pode fazer diferente hoje. Você pode plantar uma nova semente, para você colher novos frutos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios 9, 26, 27. Quem vive no passado nunca vai ver o presente. Botei aqui: que não deixa o passado impede o seu futuro. Paulo, ele sabia para onde estava correndo. Ele fala: olha, não que eu tenha alcançado. Meu irmão, Paulo, ele diz que eu não tinha alcançado. Aleluia. Quem foi Paulo? Que fala eu e você, meu irmão, temos que fazer muito para Deus. Não que eu tenha alcançado. Paulo está escrevendo na prisão e breve seria morto, mas ainda continuo prosseguindo para o alvo. Ele tinha um alvo. Sendo assim, não corro como quem corre sem. Para você conquistar alguma coisa, você tem que ter alvo. Você já está se planejando para aquilo, para esse próximo ano? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Aonde você quer chegar daqui a 10 anos? Seja em qualquer área, seja na sua vida espiritual, porque a nossa meta maior é essa. Se você não estiver bem com Deus, todas as áreas vai mal. Aonde você quer chegar? O ranking das prioridades. Dieta. Ano que vem, depois dessa segunda-feira, sou uma outra pessoa. Entrarei na dieta. Aí começa a profetizar. Meu irmão, tem gente que é boa na profecia aqui. O segundo, sair do vermelho. Ano que vem eu vou acabar com as contas no vermelho, vou me organizar aos espirituais. Ano que vem vou ler a Bíblia inteira. Meu irmão, o desejo é muito bom, mas se você não executar, para nada aproveita. Em tudo na vida você vai precisar primeiro de propósito, alvo, meta, objetivo. Segundo, você precisa executá-lo. Amém? Não adianta só ficar no campo do desejo. Falei aqui na quarta-feira, os sonhadores, grandes sonhadores que enterraram sonhos junto com ele, sonho esse que podia mudar a vida dele e de muitos. Você já parou para imaginar quantas pessoas têm grandes invenções que tiveram em vida, mas enterraram com as suas invenções, que poderiam ajudar outras pessoas? Já parou para pensar? Algumas delas impactaram a história, como Thomas Edison inventou a lâmpada, outras invenções. Mas quantas pessoas talvez tinham grandes ideias, mas por não colocar, não correr atrás, ele mesmo não desfrutou e poderia outras pessoas desfrutar dessa ideia. Sabe onde estão os maiores sonhadores? Lá no Caju, no cemitério. Não adianta sonhar. Deus te dá visão. Deus, ele te deu a visão, meta, propósito. Se você estiver no propósito, você tem que fluir nesse propósito para você alcançar o objetivo. Não existe algo que devo conquistar se não tiver execução. Não adianta você somente imaginar estar no dia da formatura recebendo o seu bastão, o seu diploma, dizendo: agora sou médico. Se você não se inscrever numa faculdade, se você não sentar para estudar e se dedicar, seja na vida profissional. Eu desejo ser um padre profissional. Eu estou esperando um anjo. O anjo, como eu disse hoje, o anjo bater na minha porta: olha, você é o diretor agora de uma multinacional. Eis que o Senhor te digo: receba, varão valente. Tu és um varão valoroso. Dorme, come, come, dorme, come, come, dorme, dorme, come, come. Recebeste em nome de Jesus. Isso não existe. Isso é ser menino espiritual. Aleluia. Deus nunca isenta você da sua parte, da sua aliança.
Esforça-te. Esforçar é fazer além daquilo que está acostumado a fazer. Tem de bom ânimo. Aleluia. Esforça-te. Aqui, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como se esmurra no ar. Estou indo para onde? Estou esmurrando aqui. Eu vou acertar aqui o alvo. Cadê o alvo? Estou esmurrando tudo, não acerto nada. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você vê Paulo falando em avançar, esquecer passado, prosseguir. Ele fala dos 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu prossigo, eu persisto, eu paciência, eu vou alcançar. Você vê aqui que ele fala que tem alvo e detalhe. Conclusão: pastor, eu tenho um alvo. Tem. Quantos aqui tem objetivo nesse ano? Diga glória a Deus. 2 pessoas, guarda isso, que não chega a lugar nenhum. O primeiro é o negativista, é o desanimado. Eu nem começo, é muito difícil para mim, sou burro. Crente, imagine crente, menino, né? Eu não consigo, para mim nada dá certo, é muito complicado. Não, estudar é muito tempo. Como a pastora aqui falou, a gente sempre fala, a faculdade 6 anos é muito tempo. Os 6 anos vão passar da mesma maneira, você fazendo não. O acomodado não vai a lugar nenhum. O cara já começa na derrota. Faz isso nada. Deus tem uma obra na minha vida. Falou que você é um pastor, mas não quero estudar, não quero fazer um seminário, não quero me dedicar. A sua vida espiritual, o cara não avança, não cresce. Essa pessoa não chega a lugar nenhum, porque ele é derrotista. Você conhece uma pessoa de sucesso desanimada? Não existe. Não existe espaço na sociedade para os desanimados. Agora olha para mim, qual o outro ponto? Aquele que também deseja, não chega a lugar nenhum. Diga comigo, eufórico. Diga comigo, eufórico. Sabe aquela pessoa que é o empolgado, fogo de palha? Falamos aqui, é vida profissional, é estudo, seja dieta, seja na academia, seja o que for. Eu vou fazer, começa de plano. O eufórico não chega a lugar nenhum. Começa com fogo de palha, mas o primeiro imprevisto, o primeiro obstáculo, já abandona. Querido, você tem meta, mas entenda uma coisa. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, não sai daqui não. Entenda bem. A pessoa que é somente ela é empolgada, qualquer situação vai paralisar e estacionar ela. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, obstáculos, dificuldades, mas eu devo ter bom ânimo, porque se ele venceu, eu vou vencer e você vai vencer. De que maneira nós vamos vencer? O mesmo João do Evangelho escreve a carta, a epístola de João. Ele diz, que maneira nós vamos vencer? Os nascidos de Deus, quem é nascido de Deus, diga glória a Deus. Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, e eu vou prosseguir. Eu ainda não alcancei, mas eu vou prosseguir. A minha parte eu vou fazer. Eu não vou desanimar, não vou olhar para trás. Eu vou para o alvo, para a meta, um objetivo que está traçado no nome de Jesus. E você alcança a sua vitória. Estamos encerrando. Filipenses 3, 13, 14, para a gente fechar. Irmãos, quanto a mim, como foi lido, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo. Aí eu pergunto para você, o Paulo, como exemplo, alcançou? Eu fecho aqui em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você pode dar glória a Deus? Ele perseverou, abandonou o passado, prosseguiu. Ele fala, a minha carreira acabou, eu cheguei, só falta receber o meu prêmio. Todos nós temos metas, querido, sejam elas profissionais, familiares, mas tenha metas com Deus. Aonde você quer chegar nesse ano? Você que talvez
A sua vida espiritual foi meio que barro, meu tijolo nesse ano de 2017. Talvez você não. Pastor, foi uma ascensão, eu cresci. Glória a Deus. Continue crescendo. Qual o novo espaço que você precisa dar para você crescer mais espiritualmente? Aonde você está indo? Qual é o alvo que você precisa alcançar? Quais são os projetos e sonhos de Deus para a sua vida? Porque Paulo, ele sabia para onde estava indo. Ele não corria de uma forma incerta, mas ele corria de uma forma constante, permanente. Ele tinha um propósito, e ele cumpriu o seu propósito de Deus na sua vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.